Boa noite. Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado prenderam um homem acusado de estelionato. Ele teria enganado mais de 40 pessoas, o que gerou um prejuízo estimado em cerca de R$500 mil às vítimas. Ele se apresentava como cerimonialista de eventos. Tiago da Silva Cortez, de 26 anos, foi preso pelo crime de estelionato. Pelo menos 40 pessoas registraram boletins de ocorrência em nome do acusado, informando os golpes que ele aplicava. O prejuízo chega a R$500 mil. Tiago dizia ter uma tia que trabalhava em uma empresa de televisores e que ele conseguiria comprar o produto pela metade do preço. Ao receber a quantia, ele não atendia mais os clientes. Em outros casos, ele oferecia pacotes de festas de casamentos aos noivos e ao receber a quantia, sumia com o pagamento. Algumas vítimas, inclusive, que fizeram BOs, ele ameaçava via telefone, dizendo para retirar os processos sob pena de morte. Os boletins de ocorrência são registrados pelas vítimas desde 2015, em mais de 15 distritos policiais da cidade. Se fizermos uma matemática básica aí, pegando a pena mínima, que é para esse tipo de crime, ultrapassa os 30 anos de prisão. O mandado de prisão foi expedido no último dia 17. A polícia chegou até ele depois que passou a monitorá-lo. E ainda na manhã de hoje, a polícia da capital apresentou um foragido do regime semiaberto, acusado de matar um adolescente de 15 anos por causa de um celular. Éder Queiroz, vulgo Passa Sábado, é acusado de cometer vários furtos na cidade. Depois de ter roubado um celular, ele passou o aparelho para um adolescente vender por R$300. Sem receber a quantia de volta, ele disparou 5 tiros contra o jovem. Esse adolescente, ele ajudava Éder ali na sua conduta criminosa. Nesse caso em particular, ele não participou da empreitada do furto do aparelho celular, mas ajudou na venda do mesmo. O que deu errado foi só que o mesmo não devolveu o dinheiro, né? Então Éder Dias após conseguiu uma arma emprestada e executou o mesmo com 5 tiros. Éder, que já havia sido condenado por roubo, chegou a cumprir pena, mas estava foragido do regime semiaberto. O acusado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Foi realizada hoje a primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM. Quase R$2 bilhões em investimentos foram aprovados, com a expectativa de geração de 1.000 empregos em 3 anos. O governador José Melo fez a abertura do evento e reafirmou que a nova matriz econômica ambiental do Estado será prioridade na Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação a partir de 2017. Em seguida, na primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, foi anunciada a aprovação de pelo menos 30 projetos industriais. O total de investimentos previstos é de mais de R$2 bilhões, com geração de cerca de 1.000 empregos no período de até 3 anos. Ano passado, o CODAM contabilizou a aprovação de R$8 bilhões em investimentos, com previsão de geração de quase 9.000 postos de trabalho nos primeiros 3 anos de implantação dos projetos que foram chancelados. Dentre os projetos contidos na pauta nova, a maioria são para a produção de bens finais e o restante para a fabricação de componentes. Nós passamos 2 anos em forte crise, 2015 e 2016. Então a gente acredita que devemos começar agora a retomada do crescimento. É lógico, para cair é muito mais rápido, para subir é um pouco mais lento. No segundo semestre nós começaremos a ver de verdade uma melhoria. Os números apresentados para essa primeira reunião do ano, eles são melhores do que os últimos do ano passado, final do ano passado. Ou seja, o investidor está acreditando no Amazonas, está acreditando na economia. Isso é bom, porque aí o governo também tem como tomar providências e ações para que a gente possa incentivar ainda mais esse crescimento. Há 3 dias do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, fizeram uma blitz e encontraram irregularidades nos barracões das escolas.
A fiscalização do CREA Amazonas visitou os barracões das 8 escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Johnny Bonato ressaltou a necessidade de agir de forma preventiva, a fim de garantir a segurança durante os desfiles de carnaval. O nosso trabalho é fazer um levantamento da questão da confecção dos carros alegóricos, verificando se existem profissionais habilitados para essa execução, que é montagem, execução, a parte de controle também da parte dos tintores. A gente verifica todos esses itens, se tem profissionais habilitados para essas atividades. Durante as fiscalizações nos barracões das escolas de samba, foi constatado o mau funcionamento do sistema de hidrante, caixa comprometida e parte da mangueira sem os adaptadores. Extintor de incêndio vencido também foi uma das irregularidades. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, as alegorias precisam suportar a carga de materiais e de pessoas que vão desfilar nesse carnaval. Por isso é importante o conhecimento nas áreas de elétrica, mecânica e metalurgia. Nem todos os galpões tinham um supervisor técnico exigido pelo CREA para acompanhar os trabalhos realizados nos carros alegóricos. Não foi o caso dessa agremiação. Olha, eu acho muito importante, muito bacana e essencial o trabalho andar sem nenhum acidente, né? Comprometimento da escola, né, com os funcionários. Eu acho isso muito interessante. Penas que eles só veem no final, né? Algumas escolas de samba também não apresentaram anotação de responsabilidade técnica, documento oficial do sistema Confea-CREA. No momento em que nós cobramos a participação de um profissional da área da engenharia, esse profissional ele já faz esse estudo, já faz todos esses cálculos estruturais baseados justamente na questão da segurança desses carros. Então, qualquer responsabilidade que venha a ocorrer posterior a essa atividade desse profissional, ele passa a ser o responsável. Então, é muito importante que esse profissional esteja realmente participando da execução desses carros alegóricos, para que a gente possa ter uma segurança de que realmente um profissional habilitado fez não só a elaboração da anotação da atividade, como a execução também da atividade, né? O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou hoje uma série de fiscalizações em postos combustíveis flutuantes na orla de Manaus. A operação segue até o início do mês de março e deve visitar 21 postos de combustíveis flutuantes na orla da capital. O objetivo é verificar as condições de segurança dos equipamentos e se há o cumprimento das regras do Inmetro na utilização das bombas. Logo no primeiro posto fiscalizado, os técnicos do IPEM encontraram 2 graves irregularidades. Iniciamos a fiscalização em todos os postos flutuantes e no primeiro posto já identificamos 2 problemas. 2 bombas estão sendo lacradas. A primeira por entregar uma quantidade menor ao consumidor. A bomba informava um volume e entregava 120 ml a menor. E a segunda bomba foi lacrada por apresentar vazamentos, com risco e potencial de explosão. Como produzem muitos gases, o mínimo de centelha poderia acontecer um acidente fatal. Os proprietários dos postos que forem notificados têm um prazo de até 10 dias para apresentar a defesa junto ao IPEM Amazonas. As multas podem chegar a R$2 milhões. O que nós orientamos é que o consumidor, na dúvida, e a primeira indicação é o marcador do combustível. O consumidor está acostumado a abastecer um valor e se perceber que aquele ponteiro não mexeu, o que ele esperava, não subiu, existe um indício de fraude. Solicite imediatamente que o posto faça uma aferição. Todos os postos da capital e do interior do estado têm um aferidor calibrado pelo IPEM. E nesta quarta-feira, o governador José Mello comentou o reajuste da tarifa do transporte coletivo de Manaus. De acordo com a prefeitura, os 50 centavos a mais no valor da passagem foi culpa do governo, que acabou com os subsídios às empresas do setor. Para a população, o novo reajuste precisa ser melhor justificado com a melhoria no serviço. A partir do próximo sábado, a tarifa do transporte coletivo de Manaus vai passar de R$ 3,30 para R$ 3,80. São 50 centavos a mais e que devem pesar no bolso do manauara. É muito pesado pra gente, né? Porque já basta a gente ter 30 centavos, ter que arrumar, e agora 80 centavos é muito difícil pra gente. Porque numa crise dessa, nós trabalhadores não podemos pagar uma passagem dessa, de R$ 3,80. O novo aumento é por conta dos subsídios concedidos ao transporte público que foram cortados pelo governo do estado. De acordo com o prefeito Arthur Neto, a medida foi tomada para não prejudicar a prefeitura, já que o órgão teria de arcar com cerca de R$ 100 milhões a mais no orçamento.
Em resposta, o governador do estado, José Melo, tirou a responsabilidade das costas. Ele afirma que não pode prejudicar outros setores do Amazonas para beneficiar apenas o transporte público. Melo afirma que existia um compromisso entre ele e Arthur. Havia um compromisso entre ele e eu de que se a passagem do ônibus permanecesse no nível de R$3, eu manteria os subsídios que o governo estava dando. E olha que esse subsídio não era só meu. Esse subsídio, que é do ICMS, ele é repartido com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e com as prefeituras. Não tem por que eu sacrificar a saúde, a educação, a segurança, nem sacrificar os outros órgãos. Portanto, a responsabilidade é exclusivamente do prefeito de Manaus. Para alguns usuários, o valor seria justificável se houvesse uma melhoria no transporte. Que tem que melhorar mais, colocar mais linhas de ônibus, né? Para melhorar, porque os ônibus estão passando muito lotado. Eu até concordo que seja esse valor, mas que tem que melhorar mais os ônibus. Além do anúncio da nova tarifa, Arthur exigiu das empresas de transporte coletivo a chegada de 200 novos ônibus. A partir do mês de março, parte dessa frota passa a integrar o sistema. A tarifa estudantil não foi reajustada e permanece em R$ 1,50. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, previsão de tempo encoberto a nublado com a presença de ventos fracos. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Em Tabatinga, muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As temperaturas variam entre 20 e 33 graus. No município de Humaitá, o dia amanhece com o tempo fechado e ventos moderados. Há possibilidade de pancadas de chuva ao longo da manhã e da tarde. Temperaturas mínimas de 22 e máxima de 32 graus. Em Itacoatiara, a previsão é de tempo encoberto a nublado com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. O poeta amazonense Tiago de Mello participou hoje da reinauguração do Centro Cultural, que recebe o nome dele, localizado na zona leste de Manaus. Essa é uma mostra do curso de teatro oferecido pelo Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura, que agora também poderá ser oferecido aqui. Cacau é aluna de teatro há 2 anos e para ela significa uma mudança de vida. Na vida cotidiana e tudo, a gente sai do estresse, é ótimo, né? Eu acho que vai somar para a minha vida e para talvez uma provável carreira no futuro. O professor reforça que é bom aprender a arte de representar. Inclusive nós temos um evento que nós realizamos todos os anos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que é justamente de teatralidades. Nós pegamos esses talentos que começaram a sua carreira dentro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, né, e também dos outros centros de convivências, enfim, para mostrar o seu trabalho e como está a sua vida profissionalmente. Muitos estão no mercado de trabalho, sim. Aqui também terá dança, curso de desenhos e de música. Nós sabemos que a Zona Leste é uma zona bem populosa e onde nós temos muitos talentos que estão até escondidos, né? Por isso a preocupação do governo de proporcionar a essas pessoas uma oportunidade de terem aula de violão, terem aula de teclado, terem aula de coral e daqui partirem para, quem sabe, um futuro promissor na área da música. Então esse é o objetivo, espero que a comunidade possa aproveitar, porque nós teremos aqui professores de qualidade, instrumentos novos, para que todos possam ter atividade de música e ocupar seu tempo com coisa boa. Essas são apenas algumas das atividades que serão oferecidas no Centro Cultural Tiago de Mello, que foi reinaugurado na manhã desta quarta-feira na zona leste de Manaus e contou com a presença do próprio poeta. Este Centro Cultural trabalha pela educação. Para as crianças, o espaço oferece ludoteca, por exemplo. Também tem biblioteca, sala multimídia e com recursos para pessoas com deficiência. Para a formação de professores da rede estadual, um dos cursos que serão oferecidos será o de Libras, Linguagem Brasileira de Sinais.
A Secretaria Estadual de Educação coordenará os cursos de Libras, reforço escolar para os alunos e as provas do exame supletivo, que ajuda na regularização dos estudos da população adulta. Com a prova eletrônica, que é uma novidade, então nós vamos ter a prova eletrônica aqui agora para toda a cidade de Manaus. Serão ofertados ainda cursos profissionalizantes em diversas áreas, sob a coordenação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Essas outras atividades é exatamente voltada pela nossa preocupação de geração de emprego e renda. Principalmente na cidade, que é a idade que a gente mais tem que experimentar novas coisas, para, por exemplo, saber até a mesma profissão. A programação para a campanha da Fraternidade 2017 da Igreja Católica foi divulgada hoje em Manaus. A intenção esse ano é refletir sobre a necessidade de respeitar o meio ambiente. A iniciativa visa despertar a consciência das pessoas e fazer uma transformação social. A campanha, que tem caráter nacional, é guiada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As relações humanas estão deterioradas. Então a campanha da fraternidade é fundamental. O mundo só terá futuro se houver fraternidade, perdão e justiça. Então a campanha visa isso, a reconciliação com a natureza e com as pessoas. Assim como todos os anos, é debatido um assunto de interesse social. A abertura este ano será no Parque do Mindu, na próxima quarta-feira de cinzas, no dia 1º de março, às 9 horas da manhã. Nós daremos início com uma grande celebração às margens do Igarapé do Mindu, e convidamos todas as pessoas para participarem conosco. A primeira coisa que vamos fazer é um lamento pela degradação que nós estamos causando à natureza. Depois vamos fazer um pedido de perdão e depois uma celebração, né, com a presença de Dom Sérgio. E aí iniciamos verdadeiramente a campanha da fraternidade, onde nós esperamos que as pessoas realmente possam assimilar o cuidado e cultivar bem a criação, que é dom de Deus. No Brasil, a campanha já existe há mais de 50 anos e é um momento em que a Igreja convida os fiéis às práticas penitenciais. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer informou hoje que a troca de ingressos para o amistoso beneficente de futebol entre os amigos do José Aldo contra os amigos do Rones Torres, que começaria amanhã, precisou ser adiada devido a problemas técnicos. A Segel informou ainda que vai anunciar em breve a nova data para a troca de ingressos. O jogo está marcado para o dia 4 de março, às 18 horas, na Arena da Amazônia. Duas das casas mais antigas do Centro Histórico de Manaus estão sendo reformadas. Depois de prontas, os imóveis vão ser concedidos através de licitação para funcionamento de restaurantes para servir como atrativos turísticos. As esquadrias são as mesmas de décadas atrás. As portas grandes são um dos pontos marcantes na identidade visual e arquitetônica desses imóveis. Por dentro, tudo lembra o passado. As paredes feitas de taipe ainda permanecem fortalecidas por esses esteios de madeira fincados há mais de 100 anos. Manaus passou a ser construída a partir daqui. Elas foram construídas em 1819, antes do período áureo da borracha. Mas como nada resiste ao tempo, os imóveis estão comprometidos e hoje, tombados como patrimônio cultural de Manaus, as duas residências passam por reformas estruturais. Depois de prontas, as casas vão ser cedidas através de licitação para funcionar como restaurantes. Mediante isso, a gente vai fazer um edital público de ideias, onde a gente vai chamar a sociedade civil para poder propor usos, desde que sejam resguardados a parte histórica do bem e que possam exemplificar o quanto importante é para a cidade esses imóveis. A reforma começou há 2 meses e já dá sinais de como vai ficar quando pronta. Alguns cômodos foram modificados, outros foram até desmontados. Já foi modificado, mas em alguns pontos, não na sua totalidade, tá? Em boa parte, quer dizer, quase que 70% dele está restaurado.
O projeto de reforma das casas históricas tem o aval do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que também acompanhou o andamento da reforma. Os projetos já foram aprovados anteriormente, as modificações foram muito poucas, apenas para adequação da acessibilidade, que hoje é uma norma, né? É uma obrigação legal. E o projeto foi feito por uma pessoa da época ligada ao IPHAN, uma pessoa especializada, e hoje a gente está acompanhando junto a Manaus Cult numa questão de cooperação entre as instituições. A obra deve ser entregue ainda este ano. Outros prédios na rua Bernardo Ramos, no Centro Histórico de Manaus, também devem passar por reformas nos próximos meses. Agora vamos conhecer a história de duas pessoas que têm uma paixão em comum, o carnaval. Cada uma delas coleciona itens que fazem parte da história da Folia de Momo. E cada adereço, cada coletânea de enredo tem uma história para contar. Peça mais linda que a outra. Máscaras mais trabalhadas e outras nem tanto. São máscaras de todos os tipos que a juíza de direito e professora universitária coleciona há 25 anos. Ciúmes? Só um pouquinho. Eu tenho muito ciúme, sim. Não tem como esconder isso. Tanto das máscaras como dos cocares. Eu até empresto, mas assim, os mais especiais eu não empresto, não. Lúcia Viana é uma colecionadora apaixonada. São 30 tururis, 10 máscaras e 15 cocares. É claro que cada um tem uma história para contar. Eles fazem parte de uma história de vida que começou na academia e que depois eu fui me encantando pela cultura popular, pelo Festival de Parintins, que é um patrimônio cultural, né, internacional. E aí eu fui me encantando pelos tururis, pelas toadas e passei a colecionar. E Omar Japonês, 46 anos, também tem suas coleções. Desde criança guarda com muito amor vinis e coletâneas de enredos. Tem Chico da Silva, Paulo Onça, compositor amazonense, até o primeiro vinil das escolas de samba de Manaus de 1986. Com 15 anos já comprei vinil de samba enredo até antigo, da década de 70 e início de 80, né? E eu comecei a me apaixonar por samba enredo especificamente. E logo em seguida a paixão por samba e os sambistas e a musicalidade entrou comigo naturalmente. E os mais de 30 anos de amor pelo samba não ficaram só nos discos. E Omar já compôs mais de 120 enredos para escolas do Grupo Especial e Grupo de Acesso A, B e C. Isso me credenciou a conhecer um pouco mais desse universo, não só do samba, mas principalmente do carnaval, do samba enredo. E Omar já está se preparando para este carnaval, sempre muito atencioso com cada artigo que remete a uma lembrança. Isso aí, meu samba, o ano inteiro, com preço de tamborim. Gastei tudo em fantasias, era só o que eu queria. Ela jurou desfilar pra mim. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias no Facebook e no Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você.